Olá, boa noite. Bom, quando vocês começarem a chegar, eu preciso saber como é que tá o volume aqui, se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite a todos. Boa noite, Du. Boa noite, Ana Maria. Eu gostaria de saber, boa noite, Carla. Vocês estão ouvindo bem, né? É porque eu fiquei aqui aguardando alguém dizer se estava ouvindo bem, porque eu não tenho como saber. Boa noite, Vera. Eu vou dar mais um minutinho para a gente começar e avançar, porque tem muita informação, eu resumi, né? Porque na verdade eu estou guardando as perguntas de vocês, eu acho que aí flui mais isso, né? Porque é um assunto muito complexo, falar de mercado, falar de relações entre galerias e artistas, né? Falar um pouco das mídias sociais, enfim. E isso precisa de muito tempo, mas eu vou dar um panorama para vocês e aí a gente segue, para a gente não perder tempo. Bom, boa noite para quem já chegou. Por que eu pensei em falar em mercado de arte? Porque o mercado de arte não é transparente, tá? Tem muitos motivos para falar do mercado de arte, mas um deles é que não é transparente. E geralmente se tem uma impressão, eu diria precipitada, falando de todas as pessoas, né, que trabalham com arte, curadores, artistas. Dominique, você não está me ouvindo? A Carla disse que estava me ouvindo. Dominique, está me ouvindo agora? Gente, alguém pode me dizer se está me ouvindo? A Dominique me falou que não estava me ouvindo. Bom, vou voltar. A Carla disse que estava ouvindo bem. Então, os envolvidos no mercado, né? Artistas, curadores, colecionadores, galeristas, ou galerias, né? Melhor dizendo, e os grandes investidores. Então, assim, eu perguntei, Dominique, se você estava me ouvindo, porque você disse que estava sem voz e a Carla disse que estava ouvindo, né? A Gorete está ouvindo, então, para a gente não ficar. Às vezes é o celular da pessoa, se os outros estão ouvindo, então o microfone do meu celular está ok. É só para a gente. Alfredo está ouvindo, a Du, Flauzino também está ouvindo, Ana Maria está ouvindo. Eu acho que só a Dominique não está ouvindo, não sei, enfim, vamos continuar, né? Eu vou repetir o que eu já disse para quem está chegando. A ideia de falar um pouco do mercado de arte é porque o mercado ele é muito complexo e ele não é transparente, ainda que muitas pessoas pensem que sim. É, e essa temática ela é muito ampla, mas a gente vai só, né, dar aquele pontapé inicial. Voltando a lembrar que os agentes mais importantes, né, importantes do mercado de arte são curadores, artistas, colecionadores, galeristas ou galerias, né? Então, que bom que o Ciro está me ouvindo. Então, assim, essas pessoas são grupos diferentes, né? Mesmo participando de um mesmo interesse, vamos dizer assim, que é vender.
né? Ou para alguns comprar. Durante 10 anos, o mercado de arte, 2010 em diante, entrou numa recessão muito grande, né? Por conta de manipulação. Isso é uma coisa que parece muito simples, mas não é. Porque, assim, os grandes colecionadores, que são chamados de clientes de alto patrimônio líquido, eles com frequência eles compram obras para depois revender, ou seja, eles atuam no mercado secundário. Os colecionadores menores geralmente compram pelo prestígio ou pelo status ou por paixão mesmo, né? Então, assim, tem aí uma diferença. Eu fiz uma leitura de vários relatórios sobre o mercado de arte, mas me baseei no Art Market da Art Basel, né? Porque ela dá uma abrangência maior, esse relatório. Ele tem 200 e, sei lá, 70 páginas. Se alguém quiser, depois eu posso encaminhar por e-mail, só é me chamar inbox que eu envio. E, claro, precisa ficar claro que é um relatório produzido por uma feira que está nos Estados Unidos e tem uma visão norte-americana de mercado, gente. Porque às vezes a gente lê e eles falam assim, mercado global de arte, mas eles estão muito mais focados na arte e na produção e no mercado norte-americano. Então, assim, é uma das grandes feiras, né? Eles começam dizendo que o mercado em 2021, porque né, o relatório é de 2021, atingiu mais de 17 bilhões de dólares em vendas. Aí você diz, nossa, que bacana, não é mesmo? Mas tem uma coisa aí que precisa ser pensada, é que nesse mercado que deu esse salto gigantesco e que é importantíssimo para o setor, né, entram os leilões. Os grandes leiloeiros, como Christie's e Sotheby's, eles são os que mais vendem arte nos Estados Unidos e pensando nesse mercado que eu falei, secundário, né? Muitas vezes a obra é de um grande colecionador e é passado ali para ser vendido. Depois dos leilões vem as antiguidades, ainda são muito vendidas, e isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente acha que é um mercado pequeno e não é. Inclusive o IFAM, ele tem um link lá no site deles, onde você pode ver se uma obra que você comprou, uma antiguidade, ou uma obra de arte, né, de um artista renomado, se essa obra é autêntica. Porque existe muita falsificação no mercado de arte, muita. Não só de grandes artistas, mas também de pequenos e médios. Quem está começando, quem já está no mercado, quem entrou e voltou, não é? Às vezes a pessoa sai do mercado por algum motivo e depois ela volta. Então, assim, isso é importante de ser pensado. Por isso que geralmente se pede um certificado de autenticidade quando vocês vão levar uma obra para uma galeria. Porque ali comprova que aquela obra é sua e se o comprador, né, leva aquilo para casa e daqui a 100 anos o filho, o bisneto, o tataraneto vai vender essa obra, ele certifica que aquela obra é autêntica por conta dessas falsificações. Tem muita gente que pensa que o certificado não é importante. Já ouvi pessoas no YouTube dizendo, gente, não precisa disso não, isso aí é só para os grandes artistas. Não é verdade. Isso é para todos os artistas. O certificado, inclusive, valoriza a obra do artista para um comprador, né? Vocês, quando tiverem um tempo, pesquisem nas plataformas e vocês vão ver que eles escrevem obras certificadas. Por quê? Porque eles sabem que isso interessa para quem vai comprar. Se você vai vender uma obra não certificada, fica muito difícil. Outro dia eu encontrei uma obra de uma grande artista brasileira que custava R$ 200. Eu falei, que estranho, não pode ser, será que é falso? Aí fiquei pesquisando e acabei descobrindo que a pessoa que estava vendendo não tinha o certificado de autenticidade. Então esse é um ponto muito importante no mercado. E fiquem antenados nisso, porque cada vez isso cresce mais no Brasil. Uma outra coisa que é muito colocado no mercado é que a arte contemporânea
ela cresceu 20% nas vendas. Isso é um dado importante, né? Porque em 2010 só 3% das pessoas compravam arte contemporânea. Elas começaram a achar que arte contemporânea não interessava porque as pessoas são muito tradicionais e, no geral, é isso. Os grandes compradores são. Os países que trabalham com leilão, né, e com arte contemporânea e com os NFTs que começaram a entrar em evidência, o primeiro lugar é Estados Unidos, depois China, Reino Unido. Aí a gente vai ver aí uma sequência de 10 países como Itália, Coreia do Sul, Alemanha, Polônia, alguns países assim que a gente nem imagina que estão aí nesse mercado. E o que é mais interessante no relatório é que o Picasso ainda é o artista mais vendido. Eu tomei até um susto porque achei que o Picasso já tinha, né, sumido um pouco, mas ele ainda é o queridinho dos grandes colecionadores. Seguindo ele vem o Basquiat, olha que interessante, e vem o Gerhard Richter, né, que é aquele alemão que já é considerado o Picasso do século XXI. Não sei se vocês sabem disso. É interessante pensar, quando a gente fala que o Picasso ainda é o queridinho e depois vem o Basquiat, é que os grandes colecionadores que vendem essas obras para os leilões, para que eles sejam repassados e etc., manipulam o mercado. Então, de repente, esse queridinho ainda é um jogo de venda, porque essas pessoas foram comprando essas obras ao longo dos anos e daí passa para os filhos e que passa para os netos, e essas obras chegam nos grandes leilões. Isso é muito interessante. E o que eles põem no relatório, me surpreendeu muito, é que a principal tendência agora são NFTs. Eu penso que vocês sabem que NFTs são o token não fungível. O que é isso? É uma forma de registrar arte digital. Porque a gente sempre teve, vocês todos devem ter ouvido isso, uma crítica aos artistas de arte digital porque não tinha como provar se a obra era autêntica, não é mesmo? Se tinha autoria, porque foi feito no computador, foi um programa, não foi o artista que fez isso, ele copiou. Esse debate, inclusive, ainda não encerrou. Mas tem plataformas específicas onde você registra essa obra. Não é barato, vai até $200 para você registrar essa obra e mostrar, é como se fosse uma assinatura, gente, e mostrar que a sua arte digital pode ir para o mundo, num CD, pode ir num pendrive, mas eles, apesar de dizerem que essa é uma nova tendência do mercado, eles apontam que são os colecionadores jovens que compram esse tipo de arte. Os colecionadores tradicionais e experientes e maduros, eles ainda apostam numa arte ainda do pincel. A pintura ainda é a arte mais vendida, né? Apesar de nós sabermos aí que tem N coisas, esculturas e, enfim, gravuras e fotografia. Isso não é para desestimular ninguém. Isso é só para ir falando dos dados que eu pesquisei para vocês. Porque, na verdade, eu penso que sempre há espaço para todos, né? As pessoas sempre falam assim, como é? A arte é livre. Sim, a arte, o artista deve ser livre. E eu acho que há espaço para todos. É que esse mercado, ele é muito concorrido. E concorrido em que sentido? Os artistas menores concorrem com os grandes leiloeiros. E os grandes leiloeiros, eles só buscam as obras tradicionais. Então, isso é um ponto de manipulação e que precisa ficar claro. Mas esse fim de ano eles estão apostando em NFTs, consultaram, né, os grandes colecionadores, como eles falam, os colecionadores de alto patrimônio líquido, que é uma nata, né? Tem os colecionadores de alto patrimônio líquido, são os ultra, que estão acima desses. Então, assim, porque eles acreditam que essa arte digital, ela democratiza a arte. Na verdade, eu não vejo isso. Eu acho que qualquer arte pode democratizar, dependendo da forma como isso é colocado, não é mesmo?
mas eles dizem que a partir tem dois artistas aí que ficaram muito famosos, é o Beeple e o Labs, né? E, com arte digital, e vendeu, e deu certo. Vendeu e deu certo porque existe um jogo, gente, no mercado de que uma grande galeria, não é uma pequena galeria, não. Ela tem esse artista, ela quer lançar ele no mercado, ela quer fazer ele aparecer no mercado. E ela faz um acordo para que uma outra pessoa compre essa obra. E aí ela começa a dizer, olha, está em evidência. Por isso que eu falei para vocês no início, o mercado de arte, ele tem muita coisa que não é transparente e é preciso estar antenado para isso. Porque parece, né, que isso é uma bobagem. Eu penso que para pequenos artistas, médio artistas ou pequenas galerias, isso não muda nada, não muda a realidade. Mas eu estou falando desse mercado mundial aí, global, em que se manipula, né, para que uma venda seja feita. A gente conhece muitos artistas brasileiros, inclusive, que foram lançados fora e foi uma grande galeria que fez isso. Ela investe naquela pessoa porque ela quer vender essa pessoa fora do país. Nesse relatório, eles mostram mais de 50 artistas e nós temos 2 brasileiros somente. Um é carioca, o outro é mineiro. E isso é muito bacana, né? A gente tem uma artista mineira aí lançada para o mundo e ela é representada por uma grande galeria, que eu não vou ficar citando o nome porque eu não acho que é ético assim. Mas isso é muito bacana, saber que temos 2 brasileiros aí aparecendo. Porque tem uma ilusão, e eu percebo isso, e falo isso por conversas que eu tive com artistas, de que eu vou expor fora. Não tem isso. E paga-se uma fortuna, nós sabemos disso, para ir para, sei lá, Portugal, Paris, enfim, para qualquer lugar. Eu não sou contra isso. Eu acho que o artista deve divulgar o trabalho dele onde ele quiser. O que ele tem que ter clareza é que realmente o que divulga ele são as grandes galerias. E aí elas lançam essa pessoa de uma forma tal que não tem volta, né? E ela entra mesmo no mercado internacional. Mas eu tenho uma opinião muito pessoal que a gente deve investir primeiro no nosso quintal, muito no nosso quintal. Eu acho fundamental para quem é brasileiro, né? Para quem é carioca, para quem é mineiro, para quem é paulista, paulistano, investir na sua cidade, porque é lá que está o seu percurso. Se, pensando em São Paulo e Rio, né, o mercado está muito esgotado, aí você migra para outras cidades, mas pensem primeiro no Brasil, porque tem muito espaço ainda no Brasil para crescer, e é isso que importa. Porque a gente, né, como eu falei, acaba sendo uma ilusão essa coisa de, eu vou, sei lá, vou expor em Paris. Eu sei que muito artista fica até feliz com isso, já conversei com artistas que, né, foram expor fora, mas eu acho que é um gasto que você poderia investir numa residência, porque aí tem um grande detalhe, os grandes colecionadores, quando eles vão comprar, além de comprar os famosos, quando eles vão comprar uma obra de um artista menor, eles estão pensando se ele foi premiado, se ele tem um potencial, porque você está investindo. Um grande colecionador é investimento para ele. Aliás, deveria ser para todos, não é mesmo? Como obra de arte é investimento, ele quer ver se essa pessoa tem potencial, porque lá na frente ele vai revender. Se ele vê que é uma pessoa que vai sumir do mercado, e os relatórios são muito duros, eles dizem que tem artistas que ou ficam no mercado ou 10 anos depois do início da carreira desaparecem. Eu acho isso muito pesado, eu acho que isso não existe. Eu penso que se o artista ama o que ele faz e se ele persistir, ele vai ficar no mercado. É porque não é fácil vender, né? Então, eu acho que fica essa ideia de que, você não deu conta, desaparece. Não, eu acho que você tem que persistir e ficar, né? Porque, assim, esse é um exercício mesmo. E pensando em tudo que é exigido para que um artista, né, seja vendido, que ele seja premiado, né, que ele faça residências, etc., não se pensa nos custos que esse artista vai investir, porque tudo isso é investimento, não é mesmo? Nos cursos que ele faz ou não, porque isso, gente, que eu estou falando é desse mercado agora do século XXI, vamos dizer assim, né? Final do século XX para o XXI.
Porque no século XIX, início do XX, não se pensava, não se comprava uma obra de um artista por isso, mas sim pela paixão, primeira coisa, né? E se tinha por trás daquilo ali uma questão social e política, porque isso é fundamental, gente. Obra de arte não é ornamento, não é adereço, não é decoração, né? Obra de arte precisa ter uma reflexão por trás, e isso é muito bacana, porque além de tudo isso ainda tem a imaginação dos artistas, né? Vocês são privilegiados porque vocês têm o que a maioria da população não tem, uma imaginação muito grande. É por isso que vocês chegam onde chegam. E alguns muito críticos, né? Muito, como se diria, desobedientes, e transformam suas obras em coisas magníficas. Então pensem que isso também vende, não é só ter, né, as residências e os cursos, e isso é importante porque o colecionador, gente, ele olha a trajetória do artista. Não adianta. O currículo no sentido de o que ele já produziu, onde ele já expôs, o que ele está fazendo, se a distância entre uma exposição e outra, porque às vezes a pessoa fez uma exposição em, sei lá, 1990, vai, e de repente ela saiu do mercado, né? E aí 2020 ela faz outra, aí tem uma lacuna aí. Se ela voltar com muita força, tranquilo, mas se ela voltar devagar, isso vai ser olhado pelo comprador. Isso é assim um dado de todo mundo, não é só meu não. Então eu penso que geralmente, isso é muito mesmo geral, vocês são muito apaixonados e acho que fazem coisas muito criativas e muito importantes, né? E eu acho que isso é o grande filão da venda da obra de arte. Alguém quer perguntar alguma coisa? Porque eu comecei a falar e se ninguém quiser perguntar nada, eu vou continuar. Bom, então vamos lá. Uma outra coisa que precisa ser colocada em relação ao mercado é que a China está quase passando dos Estados Unidos em compra. É interessante, né? Mas a China existia uma previsão em relação à China, né, como mercado geral, não era só de arte, né? Um tigre que ia crescer, crescer, e realmente a China está tomando conta do mundo de muitas maneiras. E esses colecionadores ricos, né, de alto patrimônio, os chineses, eles compram do mundo inteiro, viu, gente? Eles, junto com o Reino Unido, são, e depois Estados Unidos, os que compram arte digital, porque eles, quando estão muito distantes, né, eles acabam comprando esse tipo de arte. Mas resumindo, o que vende, né, são os leiloeiros, as galerias e as feiras. Não sei se você tem alguém aí que já participou das feiras. As feiras começam, né, com os galeristas, porque o investimento é altíssimo. Entre 50 a 100 mil ou mais para participar de uma feira 5 dias. Então, a galeria vai fazer a seleção de que artistas podem ser levados, porque existe uma temática, porque existe uma proposta. Em 2020, penso eu, a tendência das feiras era muita temática de gênero, o feminino e racismo. Não, arte digital e a questão racial, que são temáticas que têm crescido, né? Porque assim, não dá mais para escapar disso. As pessoas estão cobrando isso do mercado. Não se pode mais pensar apenas no que já se fazia. Não é que os artistas vão mudar seu estilo, não é isso. É que eles podem trazer novos objetos e novas temáticas para dentro do seu trabalho, daquilo que eles já produzem. Então, isso é uma sugestão também. Isso é uma sugestão do mercado. Não é que vocês são obrigados a fazer isso. Porque, assim, a gente também não pode pensar em produzir um trabalho, ainda mais vocês que levam dias ou meses e até anos, às vezes, criando um trabalho, pensando só no mercado, né? A gente tem que produzir pela paixão mesmo, e acho que esse é o primeiro ponto. Porque a paixão vai fazer esse trabalho ser um trabalho que vai ser muito desejado, né? Objeto de desejo. A outra coisa, assim, que é preciso ter claro é que eles fizeram
uma pesquisa, ele diz assim, ao perguntar, né? Ao perguntar dos grandes colecionadores, 88% a partir de 2022 tem interesse em comprar arte digital. Então, para os artistas de arte digital, isso é uma boa notícia. Lembrem-se que a arte digital é uma produção muito complexa, né? Porque existem recursos tecnológicos que nem todo mundo tem e são caríssimos. E eu acho que as pessoas não devem mudar para a arte digital apenas porque vai ser uma tendência, né? Isso é manipulação do mercado. Porque a ideia de que vamos investir nisso aqui, isso aqui vai dar dinheiro, né? Então, pensem nisso, tá? Porque a gente vai lendo esse relatório e é interessante que ele se repete, gente. São 200 e poucas páginas, eu falei, nossa mãe. Mas aí quando eu fui lendo, eu vi que ele se repete, né? E vai mostrando esse padrão, né? Que os leiloeiros estão na frente e são eles que puxam o mercado, na verdade. Mas, se a gente pensar local, né, não são só os leiloeiros. Aqui no Brasil, a gente vai pensar mesmo nas feiras, né, a Arte Rio, a Arte Sampa, vai pensar nas grandes galerias e as de médio porte. Porque, assim, a gente tem aí um campo muito amplo e eu acho, e eu sempre digo isso, tem para todos, o sol é para todos, não precisa ninguém brigar, não precisa ninguém empurrar o guarda-chuva do outro, a praia está lá, ela é imensa. Eu acho que a gente tem que trabalhar com seriedade, a gente tem que trabalhar com criatividade e avançar, tá? A outra coisa que eu ia tocar hoje no assunto seria como as galerias se relacionam com os artistas, né? Porque boa noite para quem está chegando, tá, gente? É que eu estou tentando seguir meu raciocínio para enxugando um monte de informação que eu tenho. Porque, assim, uma coisa que eu percebo, e conversando muito com vários artistas, a ideia que se tem de galeria, ela parece que todas as galerias são iguais e todas têm o mesmo. O que muda é só a questão do proprietário ser mais rico, menos rico. Mas as galerias não são iguais, tá? Elas são completamente diferentes. Por quê? Porque cada uma tem uma proposta. No geral, a ideia que se tem de galeria é que ela é uma loja de vendas. Eu vou levar minha obra para ali e ela vai ser vendida. Mas eu penso que as galerias são muito mais que isso e a gente precisa pensar assim, em reformular essas ideias. Porque assim, eu penso que é importantíssimo uma galeria não só vender, porque interessa tanto para a galeria como para o artista, mas ter projetos sociais, né? Assim, vou falar pouco, mas para não avançar, a Labirintos, por exemplo, né, onde eu sou gestora e curadora, a gente está esperando a pandemia encerrar totalmente para trazer as escolas públicas para dentro da galeria, porque é importantíssimo a gente formar gente, educar essas crianças para o futuro, sabe? Para elas começarem a ter um outro olhar para a arte, porque não adianta ficar aquele tratamento frio e distante, que muita gente me fala isso, que a maioria das galerias tem, e não ter contato com a sociedade, porque a arte, para mim, ela realmente vai democratizar quando a gente tiver contato com a sociedade, sabe? Com as crianças pobres, com as crianças de classe média, ricas, não sei, mas especialmente escolas de periferia, porque é preciso que essas pessoas entendam a importância do que é arte, né? A gente não pode ficar naquele pedestal ali com as portas fechadas e sem ninguém entrar, né? Então, a gente tem projeto de grupos de estudos, é importantíssimo debater coisas, os artistas, sabe, debaterem entre si. Eu acho isso importantíssimo, porque artistas precisam ter conexão com artistas, eu penso isso. Não adianta cada um viver no seu mundo, é tão bacana a gente ter, sabe, uma conversa entre os artistas e trocando ideias e todo mundo cresce com isso, né? E a gente tem N propostas aí sociais, mas que aguardamos finalmente encerrar essa pandemia. E aí, assim, uma outra coisa que a gente precisa pensar na galeria são as representações. Cada galeria representa o artista que ela acha que se aproxima do que ela pensa, tá, gente? Mas o que se espera? Isso é padrão. O que se espera do artista é que ele seja colaborativo, né? Que ele seja
uma pessoa com potencial, pensando em potencial artístico, que seja uma pessoa que não pense assim, vou deixar minha obra ali, tá tudo bem. É preciso que haja uma cooperação, porque a gente ganha mais quando o artista, né, coopera com a galeria. Ambos ganham mais. Eu vou dar um exemplo, as exposições. No geral, as exposições, o artista entrega a obra dele e ele desaparece. Às vezes ele vem, né, aparece ali na abertura, e depois ele some de novo. E eu sempre falo para os artistas que eu trabalho, gente, convida a família, né? Boa noite, Nina. Convida os filhos, os pais, convida a comunidade, convida os amigos, convida a gente que gosta de arte. Porque assim, esse trabalho é muito bacana e é muito bacana ver a família, né, apoiando o artista, romper com aquela ideia de que arte é para poucos. Por isso que eu digo, a gente só democratiza quando a gente abre para um público grande. Não é o local, não é o tipo de arte que democratiza a arte, mas a forma como isso é tratado. Então, quanto mais a gente puder abrir espaço, né, para jovens artistas, velhos não é na idade, é de maturidade, experiência, e os jovens também, gente que está entrando no mercado, quanto mais a gente puder debater, reunir, conversar, é muito bacana. Quando eu vejo os artistas conversando e trocando ideias, eu percebo que eles mesmos, né, veem o quanto isso interessa para o crescimento dele, porque ele está trocando com uma pessoa que tem um trabalho diferente do dele, que pensa diferente dele, não é mesmo? E que pode fazer disso uma coisa bacana, né? Então, assim, eu penso que desculpem, é que apareceu uma coisa aqui na tela, que você cresce com essas trocas, todos nós crescemos, né? E assim, pensem cada vez mais em criar redes de relações entre artistas, né, que se fortaleçam, porque isso é muito importante. Vocês pensem, se a gente tem, eu não falo de sindicato, não, isso é uma chatice, mas relações onde artistas se encontram, combinam, um grupo de estudos e debatem, vocês fortalecem o mercado com isso, gente. Mas o que, infelizmente, eu falo por mim, né, não posso falar por ninguém, que eu percebo de muitos artistas é um isolamento, cada um no seu nicho, eu não quero nem saber, não sei se é bem isso, eu estou supondo, tá? Mas se encontrem, sabe? Façam grupos de estudos, pensem em ampliar e pensem em cobrar do mercado, porque é assim que as coisas funcionam quando a gente cobra, quando a gente exige. Eu não estou dizendo para a gente pegar um pau e pedra e sair batendo aí nas pessoas, mas eu falo de uma cobrança quando você tem um grupo que está ali cobrando, olha, por que está assim, por que está assado, por que, né, vocês decidiram que isso é uma tendência, por que tudo não é uma tendência? Quando a gente começa a cobrar, a gente começa a se fortalecer. Se a gente deixa indo, não vai mudar, né? Não vai trazer nada de novo. E eu acho que é importantíssimo que vocês estabeleçam essas relações entre si e com as galerias que representam vocês ou não, tá? Porque, assim, um dos objetivos da galeria é a divulgação do trabalho do artista, além da venda, né? E vou dizer para vocês que muita gente, estou falando do campo artístico, não percebe assim a importância dessa relação com a galeria, com o curador. O curador é o cara que vai dar luz para o trabalho de vocês. E vou dizer mais, curadoria não é só seleção de obras, gente. Eu vejo muito isso. Curadoria do fulano. O curador ele tem que ser um pesquisador, um historiador, ele tem que estar atento ao mercado, ele tem que saber como está funcionando esse tipo de coisa que eu falei para vocês, né? NFTs agora é a tendência. Isso é uma ideia que eles estão lançando para que se torne tendência, não é uma tendência, e que isso fique claro, né? Porque no mercado norte-americano, a arte digital, cada dia ela avança mais, então eles estão tentando jogar, compra o que eu estou te oferecendo, é um pouco isso aqui é nosso, vamos vender para vocês. O imperialismo não está só na política nem na sociedade, né? Então envolve tudo, inclusive as artes, parece que não, mas envolve. Então, assim, se a gente pensa num curador, pensem nisso. Ele precisa estar antenado,
porque não é só selecionar a obra, né? E isso é uma coisa muito ampla, isso é uma coisa muito importante. E é preciso, claro, que haja um envolvimento aí entre o artista e o curador. Não é aquela ideia de que o curador vai impor, não, porque isso é dos anos 50, eu acho, já teve muita discussão sobre isso. Antes de se pensar a curadoria como algo oficial no mercado, teve muita briga, porque a decisão ficava para o curador e o artista se sentia apartado do processo, já que a obra era dele. Uma outra coisa que a gente precisa pensar e por favor, pensem nisso sempre no geral, tá? As galerias têm muitas despesas, estou falando de galerias privadas, né? Porque as públicas são sustentadas com os impostos que nós pagamos. Então, sempre que vocês forem participar de algum evento e for cobrado, uma vez me perguntaram por que está sendo cobrado, aí eu fui explicar para a pessoa, né? Todo o processo de uma criação, de uma exposição é imenso. Então, assim, isso aqui não é propaganda, não. Isso é sólido. Qualquer galeria que cobre alguma coisa de vocês é por conta de toda a despesa que ela tem. E se você perguntar, nenhuma galeria vai te negar quais são essas despesas. Eu não vou falar aqui porque eu acho que no momento não é pertinente, né? E cada galeria tem a sua proposta. Uma outra coisa que se vê no mercado, e isso é recente, isso é do Brasil, que com as mídias sociais as galerias vão recuar e vão perder sua importância. Isso também é manipulação. Primeiro, as mídias sociais, as plataformas, pensando as que mais divulgam arte, Instagram, Facebook. O Instagram é a plataforma que mais é olhada, tá? No mundo cultural. Então, geralmente os artistas têm uma página lá. Os que não têm, criem, por favor, porque é importante sim. Agora, não postem tudo, porque senão perde a magia, né? E eu acho que um fragmento, uma obra que já foi vendida, um trabalho que está ali sendo criado, porque às vezes o artista posta tudo que ele tem e aí as pessoas perdem o interesse. Então, esse mundo virtual, gente, ele veio para ficar, mas ele não vai tomar lugar do presencial pensando em arte, tá? Não é possível a gente vender arte à distância, porque, inclusive no relatório, eu acho que eles falam num aumento de 7% online, para vocês verem como é pequeno esse aumento. Não é que não venda, vende, mas ele é menor, tá? A venda é menor, porque quem compra quer ver a obra, né? A gente quer ver uma textura, a gente quer ver uma ranhura, sabe? Aquelas coisinhas que são a marca do artista. E no virtual não adianta, a gente ver, é muito bonito, mas é diferente de ver o presencial. As galerias, as grandes, Rio, São Paulo, eles têm comentado isso, eu li vários depoimentos, li o depoimento da diretora da Arte Rio e ela diz assim, o presencial, ele é muito importante, a ponto de que a gente criou as salas de visita, né, na feira, as pessoas visitavam, mas elas não compravam, geralmente elas esperavam depois buscar essa obra no presencial. Ou elas compravam no site, mas antes elas davam uma olhada na obra. Então, assim, é um pouco isso. O virtual tá aí, tá, a gente vai continuar trabalhando com ele, não tem como escapar. Mas a venda vai ser ainda no presencial. E isso tá no próprio relatório da Art Basel, né, falando dessa crescimento do online, mais que o presencial. E, inclusive, os grandes colecionadores dizem que o presencial ainda é fundamental para se comprar uma obra. Eu acho isso importantíssimo, porque essa ideia de que o virtual, a nossa vida vai ser toda virtual, eu acho estranhíssimo, sabe? Porque a vida não pode ser virtual, né? A vida é sentimento, é cheiro, é olhar, é paixão, é tocar, não é mesmo? É você ver uma coisa e vibrar, ficar emocionado. Claro que a gente se emociona com um filme e ele está lá numa tela, mas uma obra de arte, uma pintura, pensando, uma performance, gente, tem que ser ao vivo. É muito bacana quando a gente vê uma foto de performance, mas a gente vê o artista ali construindo, como a gente vai no teatro e vê ali aquela encenação ao vivo, isso ninguém tira, né? Então, assim, penso que a gente vai sempre viver nesse mundo híbrido a partir de agora, né? Isso foi mais uma coisa que foi imposta para nós, mas a gente tem que pensar que a gente vai ter muito mais que isso.
né? Além desse mundo virtual, né? Porque imaginem a gente ficar, vocês, né? Criando um trabalho e depois colocar a foto dele ali, né? A gente precisa mais que isso, né? E eu penso que não tem nada mais prazeroso para quem compra do que ver a obra. Então, assim, falando isso para falar das mídias, elas são importantes? São sim. Eu fui fazer um curso, aliás, 4 cursos para aprender a lidar com elas. Ainda não sei direito lidar com elas, mas, mas assim, tô enfrentando, porque não tem como escapar. Os espaços virtuais estão nos deixando bem menos disponíveis. Bom, tem um artista aqui, o Alfredo Nobel, está falando que os espaços virtuais estão nos deixando bem menos disponíveis. Eu acho assim, eu acho que não deixa disponível, bem menos disponível. Eu acho que a gente tem que saber lidar com esse mundo virtual, com esse mundo híbrido, que eu acho que é isso. Ele é exaustivo, tem galerista até que diz assim, nossa, eu me senti um HD riscado, de tão cansativo que é lidar com o mundo virtual, né? Insistindo para que as pessoas comprem através do virtual, porque esse trabalho realmente é exaustivo, porque a gente lida, né, com WhatsApp, com e-mail, com chat, com tudo que é virtual, a gente tenta vender a obra. Mas eu acho que não deixa menos disponível. Eu acho que a gente tem que equilibrar, Alfredo, mas isso é uma opinião pessoal, né? Equilibrar. Porque, assim, sempre vai ter alguém olhando para o mundo virtual, a partir de agora, né? Cada vez mais, segundo a pesquisa aí de mercado, mas vai ter sempre alguém querendo comprar no presencial. Então, assim, acho que vocês, artistas, vão estar precisam estar antenados, né? Assim, se a pessoa entra em contato ou, né? Porque não dá para escapar disso, né? Só não pode fazer disso uma prisão. Acho que é um pouco isso. E penso que a gente precisa equacionar isso, gente. Sabe? Não tem como. Se não dá, se eu não tenho mais como fugir disso, porque isso é mais um meio. Pensem o virtual como uma aproximação, né? Vocês vão aproximando o público de vocês. Quem tem, olha, uma pesquisa que eu vi dos museus é que as pessoas que ficaram em casa, as pessoas mais velhas, mais maduras, que elas não saíram mesmo, né? Porque alguns jovens e médios saíram, né? De idade. Elas procuraram o mundo virtual. Olha que interessante, não são todos. E eu estou falando de uma classe que tem esses recursos, porque a classe miserável no Brasil não tem nenhum celular, não é mesmo? Imagina a internet. Então, assim, essa classe procurou os museus e curtiu o que foi oferecido, porque era o que tinha, gente. A gente ficar 2 anos preso sem nada. Então, assim, pense no virtual como uma aproximação. E agora, né, que a gente deve estar voltando para o presencial, pensem no virtual como uma forma de mostrar o trabalho para um público mais amplo, porque a visitação nas redes sociais é muito grande, né? Muito grande. Então, assim, não tem mais. É como que a gente vai equacionando mesmo, sabe? Porque vai chegar um momento que eu conheço várias pessoas, e não vou citar nomes também, que não se recusa a ter uma página no Instagram, né? Ou no Facebook, para mostrar seu trabalho, não é para mostrar seu cachorro, sua comida, enfim, não é para isso. Eu estou falando de um mundo de trabalho, tá? E essas pessoas que não conseguem ter essa página, elas estão perdendo, Alfredo, porque não tem mais como escapar. Então, assim, é interessante que, como eu falei, que não seja, a sua vida não esteja pessoal, esteja ali, façam páginas profissionais, mostrem o trabalho de vocês, né? Porque quem vai lá está interessado nisso. Outro dia mesmo eu conversei com uma pessoa, ela criou uma página de roda de samba. E o que menos aparecia na página era a roda de samba. Aí eu falei assim para ela, mas quando a gente entra na página, a gente quer ver roda de samba. Então, se eu entro na página de um artista, eu quero ver o trabalho dele. Mas eu não quero ver só aquilo, né? Por isso que a Labirintos expõe o currículo de vocês, porque quem quer ver o trabalho de vocês quer ver um pouco da trajetória de vocês.
Então, coloquem o trabalho de vocês, coloquem um processo, sabe? Coloquem um fragmento, não precisa colocar tudo, mas assim, mostrem que vocês estão produzindo, mostrem o que vocês fazem, isso é importantíssimo para quem está ali. Muita gente, muita, não curte o que a gente faz, não curte o nosso trabalho, mas visualizou, visitou a página. Então é preciso lembrar disso. A gente não vai mais se afastar disso, não é? Isso para o Brasil parece novo, lá para fora, Estados Unidos, Europa e etc., China, até o Japão, incrível, o Japão está em nono lugar em vendas, mas isso é uma classificação, né, que a gente sabe que é uma classificação que foi classificatória. Então, assim, a pessoa pensou bem quando ela fez isso, porque à distância, efetivamente, não é possível dizer quem vende mais, não é mesmo? A gente só sabe se a gente está dentro do mercado. Por isso que eu falei para vocês, o mercado de arte, ele nem sempre é transparente. Então, isso precisa ficar bem claro. E aí a gente tem que pensar como que a gente vai trabalhando com isso. Eu acho que tentar trabalhar da melhor forma, sabe? Expor sim os trabalhos, procurar artistas, seguir artistas, aprender com os artistas. Tomem cuidado, tem muita cópia, muita, muita, muita cópia. O mundo virtual trouxe esse lado extremamente negativo. Alguém vai lá, posta a foto do seu trabalho, nossa, né, contente, está ali publicando uma coisa importante, alguém vai lá e copia, gente. Copia, mas copia bonito. Nem pensa se a pessoa vai ver. Eu, quando estou pesquisando um artista, eu pesquiso em todos os lugares que eu posso. Todos, todos, todos. Eu encontro cópia, gente. Eu fico assim, né? Assustada, porque é um grande susto mesmo. Então, pensem quando for postar, por isso que geralmente eu dou uma sugestão. Coloca um fragmento ali, ou coloca um trabalho que já foi vendido, mas assim, para você mostrar que você está atuando, sabe, no mundo virtual. Porque sempre alguém vai copiar teu trabalho e você nem vai saber. Assim como brasileiros copiam artistas que estão lá na China, que estão lá sei lá, na Ucrânia, que é tão longe de nós, né? Que estão lá sei lá, vamos pensar em um outro lugar bem distante, enfim, sabe? Que está na Guatemala, que está na Indochina, que está... Porque essa pessoa, ela acessa. Uma vez, eu e um artista, nós vimos uma coisa interessantíssima. Ele me mostrou a foto de um trabalho que ele fez já há um tempo, e ele disse, olha aqui, essa moça era uma artista norte-americana, ela fez um trabalho igual, gente. Ela não mudou nem a cor. Certamente ela viu o trabalho dele em algum lugar, né? Talvez nas redes sociais, eu não sei. Então, isso precisa tomar cuidado. Por isso que eu sempre digo a vocês, certificado de autenticidade é a assinatura do artista, ele prova que aquele trabalho é dele. Por conta disso. E lembrem-se, a falsificação e a cópia não é, né, só dos grandes artistas, é para todos. Isso não é bom para o mercado, porque isso atrapalha a produção, a criação do artista e ainda pode ser acusado, né, de que a produção não é dele. Então, isso é muito complicado. E eu falo isso pensando nos compradores, tá? Então, é preciso ter cuidado. Mas não tem mais como escapar desse mundo virtual. Ele está aí. Ponto, acabou. Né? O mercado vai continuar com ele. Né? Por exemplo, uma forma de divulgação que eu sempre falo para os artistas, os vídeos. Vários artistas eu pedi um vídeo, postamos no YouTube. Por quê? Porque veio com esse mundo aí e veio para ficar também. Né? Vídeos sobre o seu processo criativo, fica ali na rede, alguém vai lá e vê, e como eu falei para vocês, mesmo que a pessoa não curta, com muita frequência ela vê seu trabalho. Então não se preocupe com as curtidas, que isso é meio coisa, penso que de adolescente, sabe? Ai, quem curtiu, quem não curtiu, isso não importa. Importa que você está sendo visualizado, e quanto mais você ampliar, né, esse leque de olhares, vai ter de repente alguém lá na China que vai querer comprar seu trabalho. Por isso que o mundo virtual não tem, né, não é uma coisa negativa. Tá? Ele é uma coisa que veio e que vai ficar e que é importante. Só precisa ter alguns cuidados, ter ética, né? Quando vai postar e quando vê o trabalho de alguém. Falo isso para os jovens e para os maduros.
Às vezes a pessoa está iniciando e ela diz, eu vou tirar aquele rabisco dali do fulano e ninguém vai perceber. Vai sim, gente. Tem muita gente atenta, não é todo mundo que está no mundo virtual que está desatento. Porque existe uma coisa assim, né? A gente faz uma postagem, todos nós passamos por isso. E todo mundo curte, mas às vezes as pessoas nem lêem o que a gente escreveu. Então, assim, isso é uma coisa do mundo virtual, mas as pessoas vão estar lá visualizando. E para o mercado, isso só cresce, essa tendência dessas visualizações. Então, é preciso que a gente pense dessa maneira. Artistas interessados, se conhecerem leiloeiros, se tiverem obras disponíveis, encaminhem obras para eles, volta e meia eles pedem, né? Mas às vezes eles já pedem os artistas aí que estão no mercado há 100 anos, assim, um Volpe, eles pedem um Picasso, uma Tarsila, você tem essa obra, porque aí entra no mercado secundário, que é disso que eles vivem, né? Mas independente disso, todos vão continuar vendendo. É que isso é um processo mesmo, gente. Isso é lento, isso não é imediato. Aqui tem artistas que eu sei pelo nome que vendem bem e continuam, né? Mas não vende todo dia, não vende toda hora. A arte é uma mercadoria que ela não é tangível, né? Então, assim, ela não tem um preço fixo. Tem gente que tabela a arte, não existe essa tabela. Cada galeria vai conversar com o seu artista, vai ter um valor. Existem alguns critérios, né, para você cobrar uma obra de arte. Mas, assim, não tem a ver com você ter uma tabela, essa coisa muito matemática, econométrica. Vocês vão encontrar na internet alguns relatórios de econometria que tabelam, mas aquilo ali não funciona, porque se você vende uma obra do Picasso hoje por 100 milhões de dólares, amanhã ela pode ser 50 milhões e daqui a 30 anos ela pode ser 400 milhões. Então, assim, nem pensem nessa questão. Eu acho que tem que pensar em ser criativo, em ser colaborativo, em ser responsável, em ter certos cuidados, não é? Fazer parcerias, isso é bacana. E aí eu acho que a gente vai crescendo. Acho que a notícia melhor do final desse relatório é que eles vão dizer a, a recessão para a arte acabou. A tendência é o mercado voltar a aquecer. Então, fiquem felizes, né? Certamente nós vamos voltar a vender com mais facilidade, porque estava muito difícil vender. E tem um grande galerista mineiro, que eu também não vou citar o nome, e ele fala disso. Ficou muito difícil. 2020, 2021 começa a melhorar, mas a pandemia deixou tudo muito difícil. Então, se os grandes galeristas, né, não conseguiram vender, vocês imaginam os pequenos. Então, tenham paciência, porque esse mercado ele é isso mesmo, né? Não é como o mercado imobiliário. Né? O mercado imobiliário, mesmo em crise, ele cresce, porque ninguém deixa de ou comprar uma casa ou de alugar uma casa. Mas a obra de arte ela tem um público muito seletivo. Por isso que eu digo a vocês, tem que começar a pensar em formação de público, e é isso que eu pretendo fazer quando a pandemia encerrar, formar público, porque quanto mais público a gente vai, né, formando, no futuro a gente tem compradores, outros compradores. Os compradores jovens estão crescendo muito no mercado, inclusive eles são os que mais compram arte digital, porque eles não conhecem as obras tradicionais, né? E porque é a preferência, é a realidade deles, eles foram criados com um celular na mão, nascem com o celular na mão de preferência, estou brincando. Então eles gostam muito de arte digital. Então pensem nisso, tá? Que esse mercado vai expandir e que até esses novos colecionadores, com o passar do tempo, eles também vão comprar pintura, escultura, fotografia, fotoperformance, enfim, seja o que for, bordado, né? E que são coisas maravilhosas. Porque a paixão para a compra está em primeiro lugar no mundo da arte. Por mais que a pessoa queira fazer como se diz, a gente compra pelo status, alguém disse isso, né? Um galerista do Rio de Janeiro. Pode até comprar pelo status, mas eu acho que se compra muito pela paixão e, em seguida, pelo investimento, porque obra de arte é investimento. Inclusive, vocês, artistas, quando puderem, compre obras dos outros artistas. Isso também é importante. Porque se vocês compram obras dos outros, né, e colecionam, isso é bacana, isso fortalece o mercado, gente. Por isso que eu falei, artistas univos, né, para que o mercado fortaleça a partir
das interferências de vocês, porque sempre parece, quando a gente lê um relatório desse, que vem de cima a decisão. É preciso que a gente dê uma invertida nisso, que equilibre isso, né? Porque, como eu falei, ninguém vai impor, porque não é fácil fazer isso para um mercado imenso e estruturado. Mas é possível equilibrar as relações e é possível dizer, olha, a gente está aqui, a gente também quer isso, não é só o que vocês estão dizendo. Então, eu acho que é reflexão mesmo. Mas sempre que vocês pensarem em mercado, pensem nesse lado que não é mostrado e que a manipulação é muito grande. Inclusive, nos momentos de crise é quando mais se manipula o mercado, porque os milionários, né, os clientes de alto patrimônio líquido, eles compram obra mais em conta para depois revender, e vender por milhões. O maior colecionador do Basquiat, ele conseguiu fazer isso no mercado. Ele comprou tudo muito mais em conta e hoje ele vende o Basquiat muito, muito caro. Então, assim, essa manipulação de, né, não estamos comprando, não estamos vendendo, eles às vezes eles criam a crise para poder comprar mais em conta, tá? Tenham isso muito claro. Porque os grandes investidores na crise é quando eles mais enriquecem. Diferente de nós que, né, não somos investidores, somos pobres. Mas, assim, estou falando isso sério. Então, acho que a gente pode tentar equilibrar esse mercado e dizer, calma, não é assim. Né? A gente também está procurando entrar aí, mas entrar, por isso que eu falei, da questão quando você tem uma relação com a galeria, da responsabilidade, né, de ser colaborativo, de ser alguém que está cooperando ali, de ser um artista que diz, olha, eu vou né, contribuir para que a gente cresça junto. A gente sabe que isso é importantíssimo. Eu lembrei de uma vez de uma exposição que a pessoa ela não postou nenhum convite da exposição. Aí você diz, nossa, colaboração zero, né? E essa colaboração é importantíssima, gente, porque a gente precisa sair daquele pensamento estagnado, que todas as galerias são riquíssimas e que todas são iguais, ou que elas odeiam os artistas, não é verdade? As galerias precisam dos artistas, né? A intenção é que o artista comece a perceber que se a gente trabalhar junto, a gente vai crescer cada vez mais, né? Não é uma relação de desequilíbrio, não é. Ouço também muito essa coisa de, porque eu gasto muito, né? Criando. É claro, você tem todo o seu material aí, seja tinta, seja papel, seja tudo muito caro mesmo. Mas as galerias também gastam muito, gente. A gente paga muitos impostos e etc. Então, se a gente puder trabalhar junto, a gente consegue ter uma relação harmoniosa e consegue vender junto, porque isso é fundamental. Não pensem que a galeria vende sozinha, né? Não pensem que essa é função só da galeria. É importante que a gente comece a fazer esse balanço aí, sabe? O contato com os compradores pode partir de ambos. Você pode indicar, olha, eu tenho uma obra ali na galeria, entendeu? Porque às vezes isso não acontece. E isso precisa ser uma relação ética, gente. Eu já trabalhei com um artista que vendeu o trabalho que estava na galeria, fora da galeria, nem falou para a galeria. Então, isso não é saudável, né? Como eu disse, a intenção é que a gente trabalhe junto, porque eu acho que a gente tem a ganhar. Eu não vejo nenhuma perda aí. Eu acho que precisa ser transparente, a gente precisa jogar limpo, né? A gente precisa pensar nisso, porque a gente vai expandir. E vai mesmo. Podem acreditar. Eu vou parar por aqui. Eu queria dar só umas informações para vocês. Eu não tinha como trabalhar um relatório de 270 páginas e mais um pouco todo, porque os dados principais eu peguei. Que os leilões cresceram muito, né, especialmente os norte-americanos, e que as antiguidades e as artes consideradas tradicionais permanecem vendendo, mas que há uma tendência, né, para a arte digital, mas não só para ela. Então, assim, era mais para a gente pensar, sempre que vocês pensarem na venda, pensem o quanto o mercado não é transparente. Pensem que existem muitas formas de trabalhar a venda. E vou dizer mais, colecionadores pedem desconto sempre.
Então, vendam a si mesmo, porque um colecionador, por incrível que pareça, ele é um grande divulgador da obra do artista. Ele é aquela pessoa que reúne com os outros colecionadores e divulga aquele artista que ele acabou de comprar. Então, infelizmente, às vezes a gente precisa dar um desconto. Não é zerar, não, porque tem gente que diz assim, o colecionador quer dar R$ 10. Não, ninguém vai aceitar isso. Mas se pedir desconto de 10, 15%, sugiro que vocês façam isso. Isso não é um dever, não é uma obrigação, é uma sugestão. Porque essa ideia da divulgação é uma forma de vocês irem construindo a marca de vocês. A gente vai deixando a nossa marca no mundo, no meio artístico, no mercado de arte, assim, cada vez mais sendo divulgado, né, seja por vocês mesmos, seja por uma galeria, seja por um consultor. É, eu li um consultor recente que ele disse, as galerias vão sumir, vou repetir para vocês, isso não é possível, isso não é viável, porque os colecionadores tecem uma relação de confiabilidade com as galerias. Então, elas ainda são pontos importantes para vender. Né? Então, é preciso só a gente ter claro como essas coisas se dividem e como que isso pode continuar atuando de forma harmônica e parceira e colaborativa. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Precificação da obra, a precificação da obra, ela tem, isso é estabelecido pelos relatórios de mercado, também no Brasil a gente tem inclusive um manual que fala de precificação. A precificação tem a ver com, primeira coisa, qual é o suporte, né? Qual é a temática vem por último. Então, assim, se a escultura, né, se a pintura a óleo ainda é a que mais vende, tá? Mas não quer dizer que as outras não vendam, acrílico e aquarela e etc. Daí vem escultura, fotografia. Por exemplo, a arte digital, ela ficava no final dessa lista de venda para fazer uma precificação. E hoje já não está mais assim. Então, quando você vai precificar, eu já ouvi isso. Eu vou cobrar o material que eu usei, né? Tem um cálculo para isso. O tempo que eu gastei e a metragem, né? Mas, na verdade, eu penso que não funciona bem assim, porque, independente de todos os custos, dependendo de onde essa obra vai ficar, ela pode valer muito, ela pode ter um valor médio. E lembrando que esse valor, gente, ele pode mudar. Vamos supor que você leve uma obra de 2 metros para uma galeria e ela custe R$ 2.000. Você diz, nossa, isso é pouco, né? Tá, vamos aumentar para R$ 3.000, ótimo. Não vendeu. Então a gente dá uma baixada. Eu acho que isso pode oscilar, sabe? Existe sim critérios para essa precificação, mas eu acho que não se pode tabelar. Eu vou falar para vocês que por conta dessa recessão, como eles falam lá no mercado, no manual, a gente tem artistas famosos, falando do Brasil, tá? Que tiveram que baixar o valor das suas obras para vender, porque não estava vendendo, e jovens artistas que venderam um pouquinho mais alto, porque estava interessante naquele momento, pensando em arte contemporânea. Mas, na verdade, o ideal é não tabelar, pensar no contexto e não esqueçam, obra certificada, gente. Obra não certificada, ela vai perdendo o valor, e isso cada vez mais. Não tem mais... tem artista que diz, mas por que certificar? Uai, por conta da falsificação e da cópia. Você precisa ter claro que aquilo é assinado por você, quem vai comprar quer saber. Então, essa coisa da precificação não é uma coisa fixa, viu, Du? Ela vai oscilar de acordo com o contexto, com a obra, né? Com a proposta, com o lugar que vai ser vendido. Os museus, gente, quando vão comprar, eles compram mais em conta, tá? Não são todos, não. Porque, geralmente, os museus esperam doações. Né? As galerias, quando vão comprar, as grandes galerias, é porque elas vão entrar no mercado secundário.
Então aí tem muita coisa em jogo. Obrigada, Nina. Tem muita coisa em jogo. E aí, assim, acho que a gente tem que pensar num valor justo, sabe? Quando a gente vai vender, conversar, propor, pensar. Você diz, olha, o meu valor é esse. O galerista diz, olha, mas talvez esse aqui seja melhor. E a gente chega num acordo, né, para venda. Porque assim não adianta colocar o valor lá em cima e não vender e ficar estocando em casa, como eu já conheço vários artistas, vocês sabem disso, vão estocando as coisas em casa porque não vende. Então, de repente, você baixa, sei lá, 10% e você vende. E isso é que importa, gente. É porque isso é divulgação. Pensar sempre o quanto é importante a divulgação. Ela é fundamental, como eu falei, e vou repetir, para deixar a marca de vocês no planeta. Quanto mais eu divulgo o nome do Flauzino, mais as pessoas vão gravar ele. Então, invistam nisso, na divulgação do trabalho de vocês. Claro que tenham cuidado, não adianta investir de qualquer jeito, em qualquer lugar, com qualquer coisa, só para dizer, eu vou divulgar, né? Mas pensem nisso, isso é muito importante, porque o mercado ele vai guardando os nomes, viu, gente? Então, isso faz parte desse processo aí. Mais alguém? Olá, Águida, tudo bem? Águida é uma figura. Perguntem, perguntem. Vamos aproveitar esse momento que o Instagram está dando para a gente. Daqui a pouco ele vai encerrar a nossa conversa, porque essas plataformas funcionam assim. Olá, querida Águida, boa noite. Se eu não tiver mais perguntas, gente, eu vou encerrar. Tomar uma água, que hoje está quente em Belo Horizonte. Agradeço a todos que tiveram paciência de vir aqui, de ouvir, né, de participar ou não. Não sei se, como se diz, se eu atendi a expectativa de vocês, mas minha intenção não era ficar dando dados estatísticos, porque eu acho que eles também são manipuláveis e eles também não, nem sempre têm a ver com a realidade. A minha intenção era deixar claro que a gente precisa saber como se movimentar dentro do mercado e como a gente pode se fortalecer, né, como que a gente pode avançar. Eu penso que isso é o mais importante, né? As vendas em exposição. Então, as exposições às vezes não vendem nada, Dominique, porque o objetivo primeiro de uma exposição é a divulgação. Né? No segundo momento, é claro que a gente quer vender tanto o artista quanto a galeria, mas não é uma coisa imediata. Às vezes a pessoa não compra a obra, ela vê a obra naquela exposição, ela ama, fica apaixonado, fica ali horas olhando para a obra, e ela compra um ano depois, gente. Ela procura você e diz, olha, daqui a um ano, né? Ah, cadê aquela obra? Eu quero comprar. Então, assim, não vende imediato nas exposições. Tá? Então, já todos os artistas que participam de exposições não fiquem desapontados, não pensem que a galeria não trabalhou em prol das vendas, ela trabalha porque interessa para ela, trabalha muito nisso, mas às vezes não vende. E como eu disse, muita gente se interessa pelas obras, mas naquele momento não compra. Lembrem-se que comprar uma obra de arte não é como comprar uma peça de roupa que depois a gente pode descartar. Uma obra de arte fica na vida da gente até a gente partir do planeta, né? Quando a gente morre. Aí já fica para os herdeiros. Então a pessoa precisa pensar muito no que ela vai comprar. Por isso que às vezes não compra de imediato. Os mais apaixonados, existem colecionadores mais apaixonados, eles olham e dizem, olha, eu quero essa obra. Então isso é muito bacana para a galeria e para o artista. Mas não pensem numa exposição só como um canal de venda. Pensem num canal de divulgação. E pensem que com o tempo isso pode acontecer sem nem, quando às vezes a gente nem espera, sabe? A pessoa daqui a um ano diz, olha, eu queria ver aquela obra ainda, tá com você ou tá com o artista. Não sei se eu respondi, Dominique, mas é um pouco isso. Mais alguém quer perguntar? Obrigada, Carla. Espero que tenha sido esclarecedor mesmo. Porque às vezes a gente acha que está esclarecendo e não está esclarecendo nada, né? É só para. Eram coisas que eu acho que a gente precisa pensar, né? Pensar em fortalecer laços, né? Artistas e artistas, artistas e galeristas, né?
e para a gente poder entrar com mais, eu diria, mais força no mercado, quando o artista e artistas e galerias se unem, a gente consegue ir mostrando. E lembrem-se de uma coisa, sempre se fala em eixo, o mercado da arte, o eixo é arte, né, é Arte Rio ou Arte Sampa, Rio, São Paulo. O mercado da arte está em Belo Horizonte também, para quem é de Belo Horizonte. O que está faltando, eu penso, em Belo Horizonte é união, gente. Como eu falei, artistas e artistas, artistas e galeristas, galeristas e galeristas, inclusive. Se a gente se unir, a gente vai fortalecer o mercado de arte em Belo Horizonte. A gente tem gente aqui magnífica. Acredito que a maioria que está aqui, né, que é mineiro, vocês vão... Quem não é mineiro, pesquise arte mineira, a gente tem artistas maravilhosos aqui. E que a gente pode, sabe, ir divulgando isso. As exposições divulgadas em outros canais têm dado maior divulgação? Isso é uma pergunta, né? Boa noite, Vicente. Dominique, a venda em outros canais, ela acontece, como eu falei no início, tá? Mas ela não tem o mesmo resultado que o presencial. Por isso, todos estão esperando. Vejam a última, desculpem, acho que foi a última divulgação da revista Arte Brasileiros, onde os galeristas vão dizer lá que eles estão esperando presencial, porque foi exaustivo esse momento aí virtual, e que, como eu dei exemplo da diretora da Arte Rio, ela diz, olha, muitas vezes a pessoa visitou virtual, mas ela quis ir para o presencial quando ela foi comprar. Ou ela, né, olhou ali no virtual, olhou no presencial e comprou no site. Mas esse presencial com arte é uma relação de amor, gente. Não tem como, né, alguém comprar mesmo, pensando em colecionadores experientes, uma arte à distância. Geralmente se quer comprar vendo. Então, assim, no mercado, inclusive os colecionadores de alto patrimônio líquido, eles preferem o presencial. Perguntaram isso a eles, eles preferem e estão esperando o presencial voltar. E eu acho que em relação com a arte é isso mesmo. Precisa desse contato visual, olho no olho, né? Como eu falei, é uma relação de amor, é preciso olho no olho. Não existe amor no virtual, gente, pelo menos para gente madura. Só para gente adolescente, talvez, o amor seja virtual, né? Então, vendeu sim 7%, 6%, 9% no mercado online, tá? Mas a maioria das vendas, a grande maioria, 46%, 53%, é no presencial. E não sei se eu te respondi, Dominique. Fale. Sim, mas isso eu já toquei. O quanto os artistas podem fortalecer a galeria, que é o que eu falei, do colaborativo, da cooperação, né, da ideia de unir esforços para a gente poder fortalecer as vendas. Falei, inclusive, de quando tem uma exposição, para os artistas convidarem a família, convidarem os amigos, convidarem todo mundo, porque essa visitação é importante. Quanto mais a gente mostra o trabalho do artista, mais ele vai sendo divulgado, né? E eu até comentei isso antes, que essa ideia de que eu deixo a obra na galeria e está tudo bem, não. Isso era no início do século XX, né? O Picasso, ele não ia, inclusive, para vernissage. Ele deixava a obra dele, entregava a obra dele para o marchand e sumia. Às vezes ele aparecia lá depois para ver como é que foi, se a obra foi bem recebida, mas hoje não se pode fazer mais isso. Hoje os artistas precisam trabalhar junto, tá? Precisam estar presentes. Quando estiver expondo, tem um happy hour, apareçam, traga a família, traga os amigos, traga os filhos, gente, traga os netos. As crianças curtem demais obra de arte. Convidem os artistas amigos. Às vezes eu coloco lá no Stories, né? Artistas, visitem a exposição dos artistas, né? Se apoiem. E é isso, a gente precisa fazer isso, gente. Precisa.
tanto artista como galeria, a gente precisa se apoiar, porque o mercado global, tá, essa é a frase que abre lá o relatório, o mercado de arte global, ele devora todo mundo. E nós estamos no Brasil, um país onde a arte ainda é pouco valorizada. Mas se a gente se unir, a gente vai valorizar. A gente tem tanta coisa bacana que às vezes não é mostrada, porque o artista está acanhado, está inseguro, está com medo. Mostrem o trabalho de vocês, né? E vamos se unir para a gente estar presente nos momentos da exposição. Isso é fundamental, tá? Isso é importantíssimo. E, e não pensem que isso é uma opinião, isso é uma lógica do mercado, tá? E assim, eu aqui pensando na Labirintos, que eu represento, eu sempre chamo os artistas e sempre digo a eles, convidem a família, convide, né? Ah, meu marido não veio, traz ele depois, meu filho não veio, traz depois, traz os netos, porque eu acredito que a gente só vai fortalecer, se fortalecer, quando a gente trabalhar assim, de mãos dadas, gente. Porque se a gente ficar separado, com grupinhos, né, e panelinhas, a gente não avança, gente. Fica todo mundo de cara feia para o outro, isso é uma bobagem, isso não existe para o mercado. Aliás, o mercado ignora isso, ele não quer nem saber. Ele vai massacrando a gente, é isso que acontece. Operação rolo compressor. Mas se a gente se unir, não é fácil do rolo compressor passar por cima da gente. E eu tenho isso, eu penso isso e acredito que isso é possível, né? Não sei se eu respondi, Dominique. Tem mais alguém perguntando alguma coisa? Você quer saber o contato com o comprador? Não entendi. Não entendi. Bom, o contato com o comprador tem que saber se o comprador tem interesse em ter contato com você. Alguns compradores agem assim, eles veem o artista na galeria e vão direto com o artista comprar com ele. Isso não é ético. O ideal é que, se ele viu o trabalho do artista na galeria, ele compre da galeria. Porque as pessoas pensam assim, essa comissão é para enriquecer. Não é, gente. Aliás, esqueci de falar isso. Os grandes galeristas vieram do mercado financeiro. Eles não enriqueceram com as galerias, vendendo obra de arte. Eles enriqueceram porque eles já tinham esse poder aquisitivo e, claro, passaram para o mercado secundário e aí eles vão crescendo mais, né? Então, assim, inclusive eles sustentam a galeria, porque como tem muita despesa, nem sempre você consegue manter a galeria, né? E aí pensem nessa ideia de que o contato com o comprador é só se ele tiver interesse. Se ele não tiver, fiquem felizes que ele comprou a obra de vocês. Eu acho que isso é fundamental, como eu falei, para a divulgação. E vamos seguindo, vamos seguindo. Então tá, Dominique, mais alguém quer perguntar? Gente, se ninguém quiser mais perguntar, eu vou encerrar. E a gente se encontra na próxima live, que a gente pode pensar. Se alguém quiser mandar para mim, pelo chat, uma sugestão de tema que eu possa explorar. Se alguém quiser o relatório né, impresso não, em PDF, eu tenho um relatório, eu mando para você, você diz, olha, eu queria aquele relatório que você comentou, eu mando todos os dados para vocês. É que por aqui eu não sei fazer isso, né? E a próxima exposição, Dominique, eu estou preparando uma chamada temática acho que para maio, porque eu aposto nas chamadas temáticas, porque dá uma mexida aí nos objetos que os artistas criam. E eu até comentei isso antes, né? Não muda o estilo de ninguém se ele vai falar de arte decolonial. Ele só vai trazer um novo objeto para a arte dele. Ele vai acrescentar, na verdade. E eu estou preparando um texto para uma chamada temática. Depois vou tornar pública. Acho que mais uns dias eu consigo tornar pública. E certamente é para maio. Então tá, Tito, por nada. Se você quiser fazer uma outra pergunta em relação a isso, tudo bem, mas é aquilo que eu falei, o comprador às vezes ele não quer contato, e às vezes ele quer, e aí a gente fala para o artista. Mais alguma pergunta, Dominique? Muito obrigada. Ciro, muito obrigada em português. Eu que agradeço quem esteve por aqui e teve paciência. E se, como eu falei, fiquem à vontade para perguntar o que eu puder responder, eu vou respondendo.
Se não quiserem perguntar mais nada, a gente vai se despedir por aqui. Eu vou tentar salvar, tá, gente? Essa live em vídeo. Se eu salvar, vocês podem assistir depois com calma. E se quiserem perguntar lá no vídeo, vocês podem fazer a pergunta, eu vou lá e respondo. Para mim isso é tranquilo, tá bom? Sem nenhum problema. Então tá, Du, Dominique, Ana Maria, eu agradeço. Obrigada, Ciro, obrigada a todos. Boa noite a todos, até a próxima.